Olá, meu nome é Juan Pablo Borges Silva, sou estudante do 9º período de Agronomia da Universidade Federal de Lavras e hoje estou aqui na disciplina da Cultura do Trigo para falar um pouco mais sobre as interferências climáticas em Minas Gerais sobre a produção dessa cultura. Como nós sabemos, o trigo é uma cultura de clima ameno, então as interferências climáticas são importantes para poder manter a sua produção e, claro, elevar o patamar de produção nacional de trigo. Além do mais, a distribuição geográfica de Minas é muito heterogênea e isso também vai impactar. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Nos últimos anos, Minas Gerais vem se consolidando como uma nova fronteira de trigo no Brasil. Como nós sabemos, o trigo ele se expandiu para o Cerrado e lá ele se encontrou muito bem, justamente porque teve uma produção adaptada, um local onde você tem uma adoção de tecnologias e tudo isso favoreceu muito bem. E Minas Gerais veio nesse sentido, trazendo tecnologias, trazendo melhoramento genético, cultivares adaptadas que favorecem a produção no estado. Mas um fator muito importante quando a gente fala da produção aqui em Minas é justamente a questão do clima. Minas não é uma unidade climática só. Minas é heterogêneo quando a gente pensa nesse ponto de vista climático. Então, por mais que boa parte do estado tenha um clima úmido de savana, existem regiões que têm uma elevada altitude e climas mais amenos, como é o caso do sul de Minas e do Campo das Vertentes. E essa diferença de clima, esses contrastes climáticos, é o que vão interferir e definir a sua produção. Olhando para a safra atual, principalmente agora no mês de junho de 2026, nós obtivemos dados relevantes quanto à precipitação. Então, em alguns locais do sul de Minas, tivemos precipitações de até 40 milímetros. Isso, quando a gente para analisar e ver em relação ao trigo sequeiro, é muito importante, justamente porque é um trigo que vai ser implantado no final do período chuvoso e vai ter sempre uma restrição hídrica. Então, quando nós temos essa precipitação, ela vai nos ajudar pensando do ponto de vista do desenvolvimento vegetativo da planta. Então, isso vai favorecer justamente porque vai auxiliar nos processos fisiológicos da planta, mas também vai ter essa manutenção e preservação da umidade no solo. Então, você não vai ter um estresse hídrico severo no solo, de maneira com que falte essa água para a planta nesse momento tão importante de desenvolvimento. E falando ainda sobre esses eventos climáticos que vem acontecendo agora no mês de junho, nas últimas semanas entrou uma massa de ar frio no sul de Minas que derrubou as temperaturas por volta dos 16 graus. Quando a gente para analisar essa temperatura e observa ela vinculada às lavouras de estágios iniciais, nós conseguimos perceber que isso é algo positivo, porque esse frio ameno nessas lavouras iniciais vai ser um motor de desenvolvimento e vai favorecer muito o perfilhamento, que é justamente a formação de novos caules, que consequentemente vai gerar novas espigas no final e, claro, pode aumentar a sua produção. Outro ponto importante que esse frio trouxe é uma menor demanda evaporativa, ou seja, vai evaporar menos água, a planta vai perder menos água para o ambiente e, consequentemente, vai manter aquela água ali no solo, aquela água que veio da chuva, por muito mais tempo e ser utilizada por muito mais tempo. Então, algo que também é benéfico e está acontecendo. Bom, quando a gente analisa tudo isso que eu mencionei sobre o frio, vem uma pergunta à nossa cabeça. E se houvesse calor? Tudo bem que está acontecendo frio agora, mas e se realmente houvesse calor? O que ia acontecer com a nossa lavoura? Bom, se houvesse um calor e temperaturas bem elevadas, o que aconteceria inicialmente seria uma senescência precoce, ou seja, as folhas iriam vir com uma clorose foliar vinda dessas temperaturas e, consequentemente, poderia ocorrer uma abscisão. E, consequentemente, isso nos levaria a uma perca de produção. Outro aspecto importante que vale ressaltar sobre as altas temperaturas é a questão do ciclo. O ciclo ele poderia ser encurtado, e esse encurtamento de ciclo poderia chegar até 23 dias. Um número considerável, porque quando você reduz o ciclo, você obriga a planta a se desenvolver mais rápido. E dessa forma, você também vai ter quebra de produção. E essa quebra de produção e perca de produtividade pode chegar até 50%, um número considerável e que, consequentemente, vai trazer prejuízo financeiro ao produtor também. Outro ponto importante quando a gente fala dessas intempéries climáticas é a seca. Então, o que aconteceria se nós tivéssemos seca no nosso cultivo de trigo?
Então a gente tem que pensar principalmente na questão do cultivo em sequeiro. A gente vai implantar o nosso trigo sequeiro no final do período chuvoso. E quando nós fazemos isso, nós corremos um sério risco de déficit hídrico. E se haver esse déficit hídrico, nós sabemos que nós vamos perder plântulas, nós vamos perder stand e, consequentemente, vamos perder produção. E não é o que a gente quer. Mas isso pode ser um problema e pode acontecer. Então, quando nós pensamos para a nossa região do sul de Minas, do Campo das Vertentes, nós temos uma vantagem muito boa em relação às outras regiões de Minas Gerais, que é o alívio temperado. E o que seria esse alívio temperado? Justamente porque essas regiões elas tendem a ser mais temperadas que as regiões do Cerrado, porque elas conseguem ter uma temperatura menor e, consequentemente, uma menor evapotranspiração. Quando essas plantas elas têm uma menor evapotranspiração, elas se estressam menos. E se elas se estressarem menos, consequentemente, nós vamos conseguir ter um melhor desempenho dessas plantas quando comparadas às plantas do cultivo sequeiro do cerrado. Então, o que acaba sendo também uma vantagem, pensando desse ponto de vista. Outro ponto importante, quando a gente fala do clima, é como ele vai afetar coisas importantes no manejo do trigo e que isso vai ser vinculado à produtividade final. E uma delas é a questão do manejo fitossanitário e as doenças. E quando a gente fala de doenças no trigo, não tem como a gente não falar da brusônia. E a brusônia ela vai estar diretamente correlacionada ao clima. Então, um cenário dos piores cenários possíveis que nós podemos imaginar para a brusônia em cultivo sequeiro em ambiente tropical é você fazer um plantio antecipado, então fazer um plantio precoce, e depois vir o calor e a chuva no espigamento com essas condições climáticas favoráveis à doença, e isso vai favorecer muito a brusônia. Um dado interessante é que a incidência de brusônia ela é 4 vezes maior nas semeaduras de março em climas tropicais do que se você fazer o plantio um pouco mais tarde. Então isso mostra pra gente que quando você alia manejos e condições ambientais, isso pode favorecer a sua perca de produção. Mas se você pelo menos reduzir com o seu manejo, você pode evitar esses problemas, já que infelizmente as condições climáticas não estão no nosso alcance. Bom, e qual é o futuro da triticultura em Minas Gerais? O que realmente vai levar a triticultura a crescer cada vez mais e alcançar parâmetros cada vez mais desejáveis e melhores? Então, alguns critérios que são relevantes quando a gente pensa nisso. O primeiro é utilizar o clima como guia. Entender que a temperatura, que a precipitação, que algumas condições climáticas como frio intenso, seca, tudo isso vai determinar o seu teto produtivo. Então, para o produtor é muito interessante ele entender isso antes mesmo de cultivar, justamente para poder ter estratégias que minimizem esses impactos das condições climáticas e, consequentemente, minimizar qualquer efeito negativo e se sair bem. Outro ponto importante é entender o clima regional. Minas Gerais é um estado extremamente grande, um estado que sofre interferências culturais, interferências geográficas de outros estados também. Então nós conseguimos perceber que o norte se assemelha muito ao nordeste, o sul já se assemelha mais a alguns outros estados do sudeste e alguns estados do sul. Então nós percebemos que o estado de Minas Gerais ele é um estado muito heterogêneo. Então cabe ao produtor entender a sua micro-região e entender as condições específicas daquela localidade, porque aí sim, a partir disso, ele também pode traçar estratégias que visem minimizar os impactos negativos do tempo e maximizar os efeitos positivos, de forma com que você consiga obter melhores resultados. Outro ponto importante é ter um manejo assertivo, você acertar nas datas de semeadura, justamente para poder minimizar também alguns efeitos negativos que você poderia ter, principalmente quando a gente fala de doenças. E como a gente percebeu, a questão das doenças, do clima, estarão diretamente correlacionadas. Então, se você conseguir fazer um manejo ali que reduz essas doenças e, consequentemente, mantenha a sua produção boa e elevada, é sempre muito bem-vindo. Bom, essas foram as referências bibliográficas e os materiais utilizados para a elaboração dessa apresentação. Então, dessa forma, eu concluo essa apresentação.
Concluindo mais uma vez a importância do clima para a triticultura, que é sempre importante nós entendermos ano após ano as variações que o clima vai ter e como isso vai afetar a triticultura. Nesse ano a gente vai vendo que a questão das chuvas vem ajudando bastante, toda a questão do sequeiro, principalmente aqui na região do sul de Minas, mas também em outras regiões. Então é sempre importante nós atentarmos a isso para poder minimizar quaisquer impactos com os manejos que nós podemos fazer e, consequentemente, contribuir para o sucesso da triticultura do Brasil. Muito obrigado!